Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 155º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 1 de Samuel, capítulo 21 e capítulo 22, livro de Salmos, capítulo 94, e o livro de Mateus, capítulo 26, dos versículos 41 a 75. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, um lembrete rapidamente. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, ouvir os nossos devocionais, orar junto conosco. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas, mas elas só serão concretizadas se você crer, acreditar na palavra do Senhor. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé quando tudo vier contra. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias que estão vindo contra você. Estamos vivendo um tempo que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, seu lar, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar esta semente, esta aqui, que está sendo semeada para a sua vida, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar nossos irmãos e irmãs a lerem a Bíblia e estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo, portanto, Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê a compreensão de sua palavra no dia de hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 1 de Samuel, capítulo 21 e capítulo 22. Davi vai para junto de Aimeleque. Então Davi foi até Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e perguntou: "Por que você está sozinho e ninguém veio com você?" Davi respondeu ao sacerdote Aimeleque: "O rei me deu uma ordem e me disse que ninguém deveria saber por que ele me enviou e qual é a tarefa de que me incumbiu. Quanto aos meus soldados, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora, o que você tem à mão? Dê-me 5 pães ou o que puder encontrar." O sacerdote respondeu a Davi, dizendo: "Não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado, se ao menos os seus soldados se abstiverem das mulheres." Davi respondeu ao sacerdote: "Sim, como sempre. Quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos soldados não estão imundos. Se isso acontece em viagem comum, quanto mais serão puros hoje." Então o sacerdote deu a Davi o pão sagrado, porque não havia ali outro, a não ser os pães da proposição que tinham sido tirados de diante do Senhor quando foram trocados, no devido dia, por pão quente. Acontece que estava ali, naquele dia, um dos servos de Saul detido diante do Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o chefe dos pastores de Saul. Davi disse a Aimeleque: "Você tem aqui à mão uma lança ou uma espada?" "Eu não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente." O sacerdote respondeu: "A espada de Golias, o filisteu, a quem você matou no vale de Elá, está aqui, enrolada num pano atrás da estola sacerdotal. Se quiser levá-la, leve-a, porque não há outra aqui a não ser essa." Davi disse: "Não há outra semelhante, dê-me essa espada." Davi foge de Saul para Gate.
Naquele dia, Davi se levantou e fugiu de Saul. Ele foi procurar Aquis, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: Este não é Davi, o rei da terra? Não é a respeito dele que se cantava nas danças, dizendo: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras no coração e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso mudou o seu comportamento diante deles, fingindo-se de louco nas mãos deles. Fazia riscos nos batentes dos portões e deixava escorrer saliva pela barba. Então Aquis disse aos seus servos: Vocês estão vendo que este homem está louco. Por que o trouxeram para cá? Será que estou com falta de doidos para que vocês me trouxessem este para fazer doidices diante de mim? Devo deixar que este entre em minha casa? Davi se esconde em Adulão e em Moabe. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles. E havia com ele uns 400 homens. Daquele lugar Davi foi a Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: Deixe que o meu pai e a minha mãe fiquem com vocês, até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. Davi levou-os ao rei de Moabe e eles moraram com ele, durante todo o tempo em que Davi esteve naquele lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fique neste lugar seguro, vá e entre na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Saul mata todos os sacerdotes de Nobe. Saul ficou sabendo que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Saul se encontrava em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, com a sua lança na mão, e todos os seus servos estavam com ele. Saul disse aos servos que o rodeavam: Escutem, filhos de Benjamim. Será que o filho de Jessé dará também a todos vocês terras e vinhas, e fará de todos vocês chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vocês tenham conspirado contra mim? Não houve ninguém que me avisasse que o meu filho fez aliança com o filho de Jessé. Não há nenhum de vocês que tenha pena de mim e me conte que o meu filho instigou contra mim o meu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, disse: Eu vi o filho de Jessé chegar a Nobe para falar com Aimeleque, filho de Aitube. A pedido dele, Aimeleque consultou o Senhor. Também lhe deu mantimento e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe. E todos eles vieram ao rei. Saul disse: Escute, filho de Aitube. Este respondeu: Eis-me aqui, meu senhor. Então Saul lhe disse: Por que você conspirou contra mim, você e o filho de Jessé? Pois você lhe deu pão e espada e consultou Deus a favor dele para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Aimeleque respondeu ao rei: E quem entre todos os seus servos é tão fiel quanto Davi, o genro do rei, chefe da sua guarda pessoal e honrado na sua casa? Por acaso foi essa a primeira vez que consultei Deus em favor dele? Não. Que o rei jamais acuse este seu servo, nem ninguém da casa de meu pai, pois este seu servo de nada soube de tudo isso, nem muito nem pouco. O rei respondeu: Aimeleque, você certamente morrerá, você e toda a casa de seu pai. Então o rei disse aos guardas que o rodeavam: Voltem-se e matem os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não me disseram nada.
Porém, os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então o rei disse a Doeg: volte-se você e mate os sacerdotes. Então Doeg, o edomita, se voltou e investiu contra os sacerdotes. Naquele dia ele matou 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, a cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada. Matou homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Abiatar refugia-se com Davi. Porém, dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, se salvou e fugiu para Davi. Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando vi que Doeg, o edomita, estava ali, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saul. Eu fui à casa da morte de todas as pessoas da casa de seu pai. Fique comigo, não tenha medo, porque quem procura a minha morte procura também a sua, mas comigo você estará a salvo. Amém. Compreendendo o livro 1 de Samuel, capítulo 21, trago o versículo 1. A fuga de Davi para Nob marcou o início de um exílio que durou cerca de 10 anos, conforme capítulo 21 dos versículos 1, conforme capítulo 21, versículo 1 e capítulo 29, versículo 11. Nem todas as suas experiências no deserto são registradas na Bíblia, mas a história apresentada foi suficiente para nos mostrar que ele era um homem de fé e coragem. Por causa de sua amizade com Samuel, Davi sabia que encontraria refúgio e ajuda entre os sacerdotes de Nob. Além disso, ele tinha uma forte devoção pessoal ao santuário do Senhor, conforme Salmos 27, versículos 4 a 6. Aimeleque, que conhecia a reputação e a posição de Davi, ficou imaginando por que ele estava viajando sem um séquito real. Exposição bíblica dos versículos 4 a 6. Davi precisava de comida, por isso Aimeleque lhe deu os pães sagrados do tabernáculo, alimento que estava reservado apenas para os sacerdotes, conforme Levítico 24, versículos 5 a 9. Se o povo estivesse trazendo seus dízimos ao santuário, como ordenava a lei, mais alimentos poderiam ser servidos. Mas aquele era um tempo de decadência espiritual. Jesus usou este incidente para ensinar uma lição sobre o significado da verdadeira obediência e do discernimento espiritual, conforme Mateus 12, versículos 1 a 8, Marcos 2, versículos 23 a 28 e Lucas 6, versículos 1 a 15. E eu encerro a compreensão do capítulo 21, trazendo a exposição bíblica dos versículos 10 a 15. Os Salmos 34 e 56 são frutos desta estranha experiência. O Salmo 56 é a oração de Davi pedindo a ajuda de Deus quando a situação se tornou perigosa, e 34 é seu hino de louvor depois que Deus o livrou. Embora esses salmos mencionem temor, Salmos 34, versículos 4 e 7, e libertação das tribulações, Salmos 34, versículos 6, 17 e 19, Davi sabia que o temor do Senhor vence todos os outros temores. Salmos 34, versículos 9 a 16. O Senhor, na verdade, foi misericordioso com Davi, permitindo que ele fugisse para a sua terra. Não importa como nos sentimos ou como as circunstâncias possam parecer desanimadoras, o lugar mais seguro do mundo está na vontade de Deus. Compreendendo o livro 1 de Samuel, capítulo 22, trago o versículo 1. Toda a família de Davi se juntou a ele na caverna, o que revela que seus irmãos haviam desertado do exército de Saul e se tornaram fugitivos como ele. Eles sabiam que Davi era o rei ungido de Deus, por isso se juntaram ao futuro da nação. Muitos outros viam em Davi a única esperança para um reino de sucesso,
e se uniram a ele também. Os angustiados por causa de Saul, os endividados e os descontentes com o modo como o rei estava arruinando a nação. Compreendendo o versículo 2, o verdadeiro líder atrai as melhores pessoas, que veem nele as qualidades de caráter que mais admiram. As pessoas em torno de Davi nunca teriam sido notadas na história se não tivesse se associado a ele, assim como os discípulos de Nosso Senhor teriam morrido no anonimato se não tivesse andado com Jesus. Deus normalmente não chama os grandes e os poderosos para serem seus servos, mas aqueles que têm desejo por ele e a disposição de obedecer à sua vontade. Compreendendo o versículo 3, nos dias de Moisés, os moabitas não eram um povo apoiado pelos israelitas, conforme Deuteronômio 23, versículos 3 a 6. Contudo, Ruth, avó de Davi, veio de Moabe, conforme Ruth 4, versículos 18 a 22, e isso pode tê-lo ajudado a ganhar o apoio dos israelitas. Compreendendo o versículo 5, o profeta Gad avisou Davi que a fortaleza no deserto não era segura e que ele deveria voltar para a terra de Judá. Por isso, Davi foi para a floresta de Eret, nas proximidades da caverna de Adulam. Eret significa bosque. Exposição bíblica dos versículos 6 a 10. Saul fez os homens se lembrarem de que ele era o rei e, portanto, o único que poderia recompensá-los por seu serviço fiel. Davi atraiu homens que estavam dispostos a arriscar a vida por ele, mas Saul tinha de se valer de suborno e medo para manter suas tropas unidas. Nem o amor verdadeiro nem a lealdade genuína estão à venda. Exposição bíblica dos versículos 11 a 15. Saul estava, na verdade, fazendo um julgamento ilegal, apresentando 4 acusações. Aimeleque deu pão a Davi, forneceu-lhe uma arma e consultou Deus em favor dele. Portanto, o sacerdote faria de uma suposta conspiração de Davi para matar Saul e tomar a coroa. Nunca a loucura de Saul foi mais visível ou mais perigosa. Exposição bíblica dos versículos 16 a 19. Não se apresenta nenhuma evidência de que Aimeleque tenha cometido um crime capital, mas Saul anunciou que ele e a sua família deveriam morrer. Mesmo que o sumo sacerdote fosse culpado, o que não era o caso, não era permitido punir toda a família pelo crime do pai, conforme Deuteronômio 24, versículo 16. Compreendendo o versículo 18, embora um julgamento tão injusto e uma sentença ilegal possa nos contrariar, devemos lembrar que isso fazia parte do plano de Deus. A matança dos sacerdotes era o cumprimento parcial da profecia sombria que foi dada a ele, conforme capítulo 2, versículos 27 a 36, capítulo 4, versículos 10 a 18. Deus prometera substituir a casa de Eli, que fora infiel, pela de Zadok, conforme a 1 de Reis, capítulo 2, versículos 26 a 27, capítulo 4, versículo 2. E eu encerro a compreensão do livro 1 de Samuel, capítulo 22, com a exposição bíblica dos versículos 20 a 23. O único sobrevivente do massacre de Nob foi Abiatar, filho de Aimeleque, que então se tornou o sumo sacerdote. Ele sabia que a sua única esperança era juntar-se a Davi, então fugiu para Keila, onde Davi estava acampado naquele momento, conforme capítulo 23, versículo 6. Davi assumiu a culpa pelo massacre dos sacerdotes, mas também se comprometeu a cuidar de Abiatar e garantir sua segurança. Vamos para a leitura no livro de Salmos, capítulo 94. Apelo para a justiça de Deus. Ó Senhor Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Levanta-te, ó juiz da terra, e dá aos soberbos o castigo que eles merecem.
Até quando, Senhor, os ímpios? Até quando os ímpios exultarão? Fazem alarde e falam com arrogância. Todos os que praticam a iniquidade se vangloriam. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam as viúvas e os estrangeiros e assassinam os órfãos. E dizem: o Senhor não está vendo. O Deus de Jacó não faz caso disso. Prestem atenção, ó estúpidos dentre o povo, e vocês tolos, quando se tornarão sábios? Aquele que fez o ouvido, será que não ouve? Aquele que formou os olhos, será que não enxerga? Aquele que repreende as nações, será que não vai punir? Aquele que dá aos seres humanos o conhecimento, será que não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do ser humano e sabe que são pensamentos vãos. Bem-aventurado, Senhor, é aquele a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não abandonará o seu povo, ele não irá desamparar a sua herança. Nos tribunais voltará a imperar a justiça, e todos os de coração reto a seguirão. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não fosse o auxílio do Senhor, a minha alma já estaria na região do silêncio. Quando eu digo: os meus pés vão resvalar, a tua bondade, Senhor, me sustém. Multiplicando-se em mim as inquietações, as tuas consolações me alegram a alma. Será que pode associar-se contigo o trono da perversidade que forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Ajuntam-se contra a vida dos justos e condenam à morte os inocentes. Mas o Senhor é o meu alto refúgio, o meu Deus é o rochedo em quem me abrigo. Sobre eles faz recair a sua iniquidade, e pela maldade deles próprios os destruirá. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 94. A palavra vingança é muitas vezes mal interpretada como desforra ou ser vingativo, como se Deus estivesse tendo um acesso de raiva, mas vingar-se significa defender a lei e fazer justiça aos injustiçados. Uma vez que é onisciente, o Senhor é capaz de julgar os motivos, como também as ações, e lidar com as situações e as pessoas de modo justo. Compreendendo o versículo 3. Queremos que o Senhor haja imediatamente, conforme versículo 3, e também capítulo 6, versículo 3. Mas Ele é misericordioso e longâmino, conforme Êxodo 34, versículo 6 a 7, e devemos andar pela fé, conforme Lucas 18, versículos 1 a 8. O orgulhoso e o arrogante vomitam palavras mais e cometem maldade, conforme Salmos 10, versículos 2 a 11. E os fiéis não podem fazer nada para detê-los. Exposição bíblica dos versículos 8 a 11. Depois de orarmos ao Senhor, devemos confrontar os ímpios com a verdade, enquanto o Senhor nos dá oportunidade para isso. O salmista fala aqui com os transgressores e os chama de insensatos, a palavra que combina a ideia de estúpido e simplório. O termo insensato também é usado em Salmos 49, versículo 10 e capítulo 92, versículo 6. Estas pessoas estavam se comportando como animais e não como seres humanos criados à imagem de Deus. Elas tinham uma visão tão pequena do Senhor, conforme capítulo 94, versículo 7, que eram simplesmente incapazes de pensar de forma lógica. Compreendendo o versículo 11, a palavra traduzida por pensamento significa invenções, esquemas, planos. Os planos e tramas subversivos desses líderes corruptos não podem ser escolhidos do Senhor, nem ficarão impunes.
Paulo citou este versículo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 20, para advertir os líderes da igreja em Corinto de não tentarem guiá-la com o conhecimento do mundo, mas a confiarem apenas na sabedoria de Deus encontrada nas Escrituras, comparada a ouro, prata e pedras preciosas. Exposição bíblica dos versículos 12 a 15. O salmista reconheceu o fato de que as dificuldades da vida poderiam ajudá-lo a amadurecer na fé. Se Deus resgatasse de imediato seus filhos dos problemas pessoais, eles se tornariam como crianças mimadas e nunca cresceriam na fé ou no caráter. Pois o Senhor disciplina quem ama. Conforme Hebreus 12, versículo 6, Deus usa as dificuldades pessoais para nos ensinar novas verdades de sua palavra. Referência a Salmos 119, versículo 50, versículo 75, versículos 92 a 95. Exposição bíblica dos versículos 16 a 23. Além dos dias de Salomão, as pessoas que sofriam abusos e eram exploradas não eram ressarcidas e não encontravam ninguém para fazer justiça em seu nome, conforme Eclesiastes 4, versículo 1. Então, deve ter sido muito pior nos dias de Manassés, pouco antes da queda de Jerusalém. A pergunta em Salmos 94, versículo 16 é retórica, e o próprio escritor deu a resposta no versículo 17. O Senhor. O salmista estava sofrendo as tramas torturosas dos líderes corruptos e chamou a Deus por ajuda. Ele sabia que os juízes estavam distorcendo a lei para explorar os pobres, conforme versículo 20, e estava ficando em uma situação extrema e perigosa. Seu coração estava ansioso dentro dele, mas o Senhor o sustentou, tirou-o daquela situação e lhes deu paz interior. E eu encerro a compreensão do livro de Salmos, capítulo 94, compreendendo versículos 19 e 22. Nos dias maus, damos graças por termos o Senhor como nosso refúgio e fortaleza, mas nós nos escondemos nele, não para escapar da responsabilidade, mas para que possamos nos preparar para seguir em frente e lutar contra o inimigo. Como o sal da terra e luz do mundo, conforme o livro de Mateus 5, versículos 3 a 16, o povo de Deus deve fazer tudo o que puder para promover a justiça neste mundo. Vamos para a leitura no livro de Mateus, capítulo 26, versículos 41 a 75. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Jesus é preso. E enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam-no. E logo aproximando-se de Jesus, Judas disse: Salve, mestre! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, o que você veio fazer? Nisto, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão.
Ou você acha que não posso pedir a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as Escrituras que dizem que assim deve acontecer? Naquele momento, Jesus disse às multidões: Vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava ensinando e vocês não me prenderam. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. Jesus diante do Sinédrio. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. E, tendo entrado, assentou-se entre os servos, para ver como aquilo ia terminar. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte, e não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas, afirmando: Este disse, posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu exijo que nos diga, tendo o Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: É o Senhor mesmo quem está dizendo isso, mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Blasfemou! Porque ainda precisamos de testemunhas? Eis que agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. O que vocês acham? E eles responderam: É réu de morte. Então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele. E outros o esbofeteavam, dizendo: Profetize para nós, ó Cristo. Quem foi que bateu em você? Pedro nega Jesus. Pedro estava sentado fora no pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: Não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: Com certeza, você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem! E no mesmo instante, o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amém. Compreendendo o livro de Mateus, capítulo 26, dos versículos 41 a 75. Exposição bíblica dos versículos 47 a 56. O fato de este grupo de soldados e de guardas do templo carregar espadas mostra que Judas realmente não entendia Jesus. O discípulo pensou que eles teriam de procurá-lo no jardim e lutar contra seus companheiros para defender e prendê-lo. Mas Jesus veio até eles e tranquilamente se entregou. Judas não precisava sequer trair seu mestre com um beijo, pois Jesus identificou-se aos soldados. Cada pessoa deve decidir: vou levar a espada ou o cálice? Vou resistir à vontade de Deus ou submeter-me a ela? A figura do cálice normalmente envolve sofrimento, mas esse sofrimento no final leva à glória. Não precisamos temer o cálice, pois ele foi preparado pelo Pai especialmente para nós. Ele sabe até onde podemos suportar e mistura o conteúdo com sabedoria e amor.
Exposição bíblica dos versículos 57 a 68. Segundo a lei do Antigo Testamento, o sumo sacerdote deveria servir até a morte, mas, quando os romanos tomaram a nação de Israel, eles transformaram o sumo sacerdócio em um ofício nomeado. Dessa forma, os conquistadores podiam ter certeza de que teriam ali um líder religioso que cooperaria com as suas políticas. Anás serviu como sumo sacerdote de 6 a 15 depois de Cristo, e 5 de seus filhos, assim como seu genro Ceifás, sucederam-no. Ceifás foi sumo sacerdote de 18 a 36 depois de Cristo, mas Anás ainda exercia o poder por trás do trono, conforme Lucas 3, versículo 2. A exposição bíblica dos versículos 63 a 64. Ceifás sabia que Jesus afirmava ser filho de Deus, conforme João 10, versículos 22 a 30. Por isso, ele pôs o Nazareno sob juramento para declarar isso. O sacerdote, de maneira ardilosa, sabia que Jesus não podia deixar de responder, e Cristo afirmou ser o Filho de Deus. Ele aplicou a si mesmo a passagem messiânica de Daniel 7, versículo 13. Nesta citação, Jesus pronunciou sua ressurreição e ascensão e seu retorno em glória. Isso significava salvação para aqueles que confiam nele, mas, para Ceifás, significava condenação. Exposição bíblica dos versículos 69 a 75. O fato de Pedro estar em pé junto à fogueira com pessoas que eram hostis a seu mestre, aquecendo-se, indica como ele se sentia frustrado. Negar Jesus foi ainda mais humilhante porque as duas pessoas que o questionaram eram servas. O terceiro desafio veio de um homem, alguém que estava passando por ali, mas Pedro falhou novamente. Essa pessoa era parente de Malco, o homem a quem Pedro havia ferido, conforme João 18, versículo 26. Então, aquele gesto impulsivo de Pedro o acompanhou mesmo depois de Jesus ter reparado o dano, conforme Lucas 22, versículo 57. E eu encerro a leitura da Bíblia em um ano e também a compreensão do livro de Mateus capítulo 26, versículos 41 a 75, destaco o versículo 75. Depois de sua ressurreição, Jesus se reuniu em particular com Pedro e o restaurou ao discipulado. Conforme Marcos 16, versículo 7, 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 5. Cristo também o restaurou publicamente, conforme João 21, versículos 15 a 19. Pedro aprendeu algumas lições importantes durante aquela experiência difícil. Aprendeu a prestar atenção na palavra, a vigiar, orar e a não confiar na própria força. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor.